Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora de fazer aquele balanço de leituras do segundo semestre de 2023 do projeto Lendo Christie. Pois é, gente, esse projeto aqui continua com força total, em que nós lemos aí, no geral, a maior parte das obras da Agatha em ordem cronológica. Eu só acabo não incluindo aqui um ou outro livro que eu já li há um tempo, que eu já trouxe aqui pra vocês, que eu já fiz resenha, mas no geral aqui a gente tá lendo a grande maioria das obras da Agatha em ordem cronológica, e isso continuou sim no ano passado, e vou falar aqui pra vocês o que eu li em cada mês, fazer um resuminho, né, falar o que eu achei, e também falar qual foi minha melhor leitura do ano, né, do projeto, e também aquela que eu não gostei tanto. Então, vamos lá! Em junho, eu li A Mão Misteriosa. Gente, não consegui encontrar aqui no meio dos meus livros, tá uma bagunça. Vocês sabem como é que é, né? Fazer aqueles vídeos de final de ano, de balanço, é uma maluquice. Mas assim, esse foi um livro que teve seus altos e baixos. Ele conta a história de um piloto que vai sofrer um acidente, ele acaba se recuperando, porém o seu médico fala que ele precisa passar um tempo longe de Londres e ir para um lugar mais calmo. E aí ele e a sua irmã vão para uma pequena vila, e logo no primeiro dia ali eles recebem uma carta muito estranha, anônima, falando que eles não são irmãos. E aí já começa, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eles começam a conversar com as pessoas, conhecer os habitantes dessa cidadezinha, e aí eles vão ver que todo mundo tá recebendo essas cartas estranhas, falando de algum segredo deles, que às vezes é mentira, mas às vezes é real. E, por ser real, muitas vezes as pessoas estão ali tirando suas próprias vidas, porque ficam desesperadas com a possibilidade de ter um segredo revelado. E aí, lógico, o nosso protagonista vai tentar entender o que tá acontecendo. Gente, é uma história que, assim, eu achei interessante, ela tem uma boa reviravolta. Aqui, nos 45 do segundo tempo, aparece a Miss Marple, que eu acho que ela não tinha muito o que fazer aqui, e eu posso dizer que o protagonista me irritou muito, porque ele é muito machista. Ele é muito machista, isso me pegou, então por conta disso eu acabei dando pra essa história 3 estrelas e meia. Em julho, eu li Hora Zero. Gente, esse daqui é um mistério típico da Agatha, onde a gente vai ter aqui um protagonista, que é um jogador de tênis, e ele se divorciou, casou de novo, e geralmente ali, numa determinada época do ano, ele gosta de passar com a família dele, né? O lugar onde ele foi criado, porque ele foi adotado e tudo mais, e ainda tem uma senhorinha ali, que era casada com o senhor que adotou ele, e ele gosta de passar uma temporada ali na casa dela, e dessa vez ele quer levar sua nova esposa. Mas ele descobre que a sua primeira esposa também foi convidada nesse mesmo tempo para passar ali naquela casa. E, lógico, vai chegar lá, vai ter mais convidados e vai ficar um climão. Vai ter gente ali que se gosta, vai ter gente que se odeia, e aí um crime vai acontecer, depois outro, e a gente não vai saber se eles estão conectados, se não. Gente, eu gostei muito, eu achei que foi surpreendente, foi uma narrativa muito fluida, muito gostosa, mas eu acho que ele tem algumas coincidências, assim, que a gente tem que relevar, mas no geral, acabei dando pra ele 4 estrelas. Em agosto, eu li E no Final a Morte. E no Final a Morte é o primeiro romance histórico whodunit. Então, é um marco na literatura do mistério, exatamente porque a gente tem, de fato, ali um manuscrito que foi encontrado no Egito Antigo e que acabou dando a ideia ali pra Agatha de escrever uma história nesse tempo, sabe, de que um crime estaria acontecendo. E a gente vai ter, de fato, a Rena Samp, que é a protagonista, teve ali uma grande perda, seu marido morreu, e ela e a filha se mudam ali pra casa do pai dela. Só que nessa casa já vive, né, os irmãos, as esposas deles, a avó, o pai. E aí, um belo dia, né, o pai vai viajar. Quando ele volta, ele traz ali uma concubina. E essa concubina odeia todo mundo da família, a família odeia ela até que ela morre. E quando eles acham que a morte já deixou eles, não, aí começa a pegar um por um. E a Rena Samp vai tentar descobrir o que tá acontecendo. É uma história interessante, principalmente por ocorrer ali no Egito Antigo. Levou um tempo para eu me acostumar com a história, mas depois que me acostumei, eu gostei, eu achei chocante até a resolução do que estava acontecendo, mas eu acabei dando para ele aí 3 estrelas e meia, mas a gente não pode negar que é um livro extremamente marcante. Em
Em setembro, eu li A Mansão Hollow. E, gente, aqui também mais um mistério clássico da Agatha, porque a gente vai ter, de novo, é um pessoal ali da mesma família passando uma temporada juntos na casa, né, na Mansão Hollow. E tem ali, né, um personagem, o John Crystal, que é o protagonista até um certo ponto, porque ele tem a sua esposa, aí ele vai reencontrar uma moça de quem ele foi noivo ali, aí ele vai encontrar a amante dele, e aí ele vai ser assassinado. E quem também tá passando um tempo nessa casa é o Poirot. E aí ele vai investigar pra tentar descobrir quem ali, né, teria matado o John. E, gente, o Poirot, ele não precisava estar nessa história. Ele aparece bem pouco. Eu acho que a Scotland Yard aqui tem um papel muito maior. Só que também foi um livro extremamente surpreendente, exatamente pela sua simplicidade. Eu acho que ele traz muito essa coisa de dinâmica familiar da Agatha. Eu gostei muito disso. É um livro super fluido. Acabei dando pra ele 4 estrelas. Em outubro, eu li Os Trabalhos de Hércules. Gente, esse é um livro que eu tinha há muito tempo e eu já tinha lido ele, mas eu não lembrava de nada, a não ser a premissa, que é que o Poirot, ele quer se aposentar, como sempre, só que acaba se tendo ali um perfil, traçando um paralelo entre ele e o herói da mitologia grega, Hércules. Então ele decide que antes de se aposentar, ele vai resolver 12 mistérios ali, 12 casos que tenham alguma coisa a ver com os trabalhos de Hércules. E aí, às vezes, ele força, mas a gente entende, né, que ele quer se aposentar. Como é um livro de contos, a gente tem aqui alguns contos que funcionam mais, outros que não funcionam tanto, alguns que surpreendem, outros que acabam tendo uma resolução meio boba. É interessante que personagens vão voltando ao longo da trama, a gente vai tendo ali coisas que aconteceram retornando, mas, assim, no geral, foi um livro que eu não gostei tanto. Entre os livros com o Poirot, foi um dos que eu menos gostei, eu acabei dando pra ele 3 estrelas e meia. Aí, gente, em novembro veio Seguindo a Correnteza. Gente, esse é um livro que se passa no pós-guerra, em que a gente vai ver como que as pessoas ainda estão tendo problema em ter uma estabilidade financeira. E a gente vai ver principalmente uma família em que o patriarca, que ajudava todo mundo da família, se casa com uma moça, que inclusive já tinha perdido o seu marido, né, o primeiro marido dela. Acontece que esse homem vai morrer e ele vai deixar todo o seu dinheiro para sua viúva. Só que ela tem um irmão que não vai deixar ela ajudar ninguém da família, sabe? Que vai querer ali manipular ela e o dinheiro. E, de repente, eles vão começar a ser chantageados porque chega ali uma pessoa na cidade falando que, na verdade, o primeiro marido dela não morreu. Só que esse homem vai ser assassinado e a gente vai ver ali todo mundo da família, de alguma forma, conectado a isso, e o Poirot vai entrar aqui e tentar descobrir, né, quem que cometeu esse assassinato. E, lógico, outros crimes vão acontecendo. Gente, esse livro foi tão gostoso de ler, foi tão interessante que o final dele me decepcionou tanto, porque a resolução é muito legal. É, assim, uma coisa inesperada que você não pensava, tudo ali meio que articulado e vai te fazer de besta. Mas as últimas páginas é um show de machismo, de abuso, é uma coisa terrível. É, assim, um livro que eu não sei o que a Agatha estava pensando, sabe, no final dele, mas exatamente por eu ter tido uma experiência tão boa, eu odiei tanto o final. Então eu acabei dando pra ele aí 2 estrelas e meia. E eu terminei o ano com uma releitura. Eu comecei o ano com uma releitura, que foi, né, E Não Sobrou Nenhum, e eu terminei o ano com a releitura de A Casa Torta. E A Casa Torta vai nos contar aqui a história de um rapaz que é muito apaixonado por uma moça e ele quer se casar com ela. Só que acaba de acontecer um assassinato na sua família. E ela fala que ela só vai poder se casar com ele depois de isso ser resolvido. Por quê? Porque o patriarca dessa família, que é muito rico, ele foi assassinado e só pode ter sido por alguém ali da família. E todo mundo ali tem o seu álibi, e ao mesmo tempo as pessoas se davam bem com ele, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, e esse rapaz vai se ver ali infiltrado, tentando descobrir quem entre esses membros da família poderia ter assassinado o senhor Aristides, que é o patriarca. Gente, esse livro é incrível e valeu muito a releitura, porque ele tem um dos finais mais chocantes que a Agatha já escreveu. Ele tem um final que, nossa, eu acho até terrível, mas de uma forma positiva, sabe? É uma coisa inovadora, na minha opinião, para a época que foi escrito, é muito interessante. E quando você relê um livro assim, você percebe que tava tudo ali o tempo inteiro, sabe? A gente tinha as pistas, é muito interessante ver esse desenvolvimento já sabendo do final. Então, nossa, eu me diverti demais com A Casa Torta. E
assim, gente, eu diria que as melhores leituras que eu fiz em 2023 pro projeto foram as releituras. Tanto E Não Sobrou Nenhum como A Casa Torta foram livros que eu li antes de ter o Livro em Livros, por isso que eu quis reler, e foram livros que me fizeram voltar a ler depois de uma ressaca literária. E deu muito certo a releitura, exatamente porque eu vi como a Agatha era genial, como tava tudo ali desde o começo. Eu poderia dizer que a melhor leitura que eu fiz no projeto no ano passado foi o E Não Sobrou Nenhum, porque desde a primeira página, sério, gente, dá pra saber quem que tá por trás de tudo, então é muito interessante isso. Mas se eu não for contar releituras, eu diria que a leitura que eu mais gostei foi o Morte na Praia, que também é uma história ali com o Poirot, passando, né, uma temporada nas praias de Devon, em uma hospedaria, e ali acaba acontecendo um assassinato, e ele vai ter ali que, né, investigar, tentar observar os hóspedes e entender quem que tá por trás de tudo. Achei muito interessante, porque é uma solução óbvia, mas a maneira como as coisas aleatórias que foram acontecendo fazem sentido é genial. Já o livro que eu menos gostei, gente, assim, não tem como ter sido outro a não ser o Seguindo a Correnteza, gente, sério. Esse livro foi uma das maiores bombas tóxicas que eu já li na vida. Foi um livro, assim, que, nossa, tava indo tão bem, sabe? É aquela coisa tipo, Agatha, você tava indo tão bem, o que aconteceu? Foi um livro que, meu Deus do céu, não quero ver nunca mais na minha frente. E é isso, gente. Esses foram os livros da Agatha que eu li no segundo semestre do ano passado. Foram leituras bem interessantes no geral. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, se quiser ler livros da Agatha Christie comigo, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito no meu trabalho. Faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual é o seu livro favorito da Agatha Christie. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.